Boa noite, meus amigos. Mais uma vez nós estamos aqui com o podcast Papo de AZ e hoje a gente tem o prazer de receber Lucas Moreira, que é formado em Ciência da Computação pela UFBA e um grande amigo que estava meio desaparecido aí, mas a gente trazer ele aqui para esse nosso bate-papo que vai ser muito interessante. Lucas, seja muito bem-vindo. É um prazer sempre receber pessoas como você aqui no nosso podcast. O nosso podcast que sempre recebe convidados de alto nível e que conhece e tem um conhecimento sobre o assunto que a gente vai trocar aqui as ideias e conversar. Meu amigo, é um prazer te ver, né, primeiramente, de novo. A gente que há muito tempo não se via, não se falava, e eu consegui seu contato, fui atrás e consegui te encontrar para te trazer para essa mesa hoje de bate-papo. Desde já a gente agradece, Lucas. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Azenilton. Boa noite a todos os ouvintes. De fato, acho que já tinha uns 10 anos que a gente, a gente se separou, tomou caminhos diferentes aí. E, enfim, né? Então, nesses últimos 10 anos, teve muita descoberta, né? Então, inclusive, eu saí lá de Vitória da Conquista 10 anos atrás para vir fazer a faculdade de Ciência da Computação aqui em Salvador, na UFBA. E aí depois ainda enfrentei um pouquinho de pandemia no finalzinho ali, acabei postergando ainda mais minha conclusão do curso para 22, praticamente 2022. Mas nesse período aí de curso, né, aprendi bastante coisa, não tanto acadêmica quanto de vivência pessoal, e também conheci bastante pessoas, fiz um network muito bom, fiz amizades lá para a vida, né? E eu acho que, já puxando um gancho aqui para o nosso papo de hoje, lá na UFBA, eu acompanhei boa parte da ascensão da, do aprendizado de máquina, ou o que o público em geral conhece como a inteligência artificial. Desde os primeiros filtros, que, salvo engano, um dos aplicativos de redes sociais que começaram a utilizar primeiro era o Snapchat, e aí depois veio para o Instagram também e tal. Mas eu lembro que antes disso chegar nos aplicativos, a gente já tinha tomado conhecimento disso nos laboratórios, lendo artigos, colegas publicando artigos científicos, com estudos semelhantes a esse, ou até mais aprimorados, né? E, enfim, de lá eu aprendi muita coisa da inteligência artificial também, que a sub-área dela, né, que é aprendizado de máquina profundo. Nessa época não se falava muito ainda das mais recentes aí, que são os GPTs, LLMs, isso daí veio tudo no pós-pandemia praticamente, né, para cair aí na graça do público, digamos assim. Lucas, você tocou aí no ponto que por exemplo, eu sou leigo ainda nesse caminho da IA, a gente usa de forma muito genérica, vamos dizer assim, mas você tocou num ponto que muitas pessoas não se atentam, né? A IA, ela não surge agora com o chat GPT, que foi a grande, vamos dizer assim, talvez a evolução, né? Mas lá você citou os aplicativos aí de 2016, 2017, né, mais ou menos aí, que já utilizavam essa inteligência artificial. Inclusive, as próprias redes sociais, com essa implementação dos algoritmos, dessas seleções que que faz, né, para escolher o tipo de conteúdo que você assiste. Mas assim, qual foi o grande, né, você começou com a introdução aí na história, qual foi o grande marco assim da inteligência artificial que ela passou de fato a conviver com a gente ou a gente conviver com ela? Então, vamos lá. Antes de trazer o grande marco, vou puxar uma palavrinha que eu falei aqui, né, que foram redes neurais.
Aí você pensa, poxa, será que foi 2016, 2010? O conceito de redes neurais foi proposto na década de 40. Então, para você ter noção, né, do quão antigo é, porque era um conceito matemático, estatístico, computacional ainda, naquela época se fazia muito computação como se fosse uma matemática, uma estatística mais teórica. Obviamente tinha a parte prática, tinha-se máquinas para fazer esse tipo de processamento, mas eram máquinas mais fraquinhas, né? Só que na década de 50, inclusive, né, um cara que é conhecido como o pai da computação, chamado Alan Turing, ele até propôs um teste, hoje em dia é conhecido como teste de Turing, que é um teste que define, inclusive, se quem faz o teste, ele define se é um homem ou uma máquina, né? Então a ideia é que quem consiga passar nesse teste seja apenas um homem, né? E enfim, e aí nesse tempo todo era sempre um homem, sempre que uma máquina tentava fazer, ela perdia. Mas ainda avançando um pouquinho, vou trazer um pouquinho aí de década em década, né? Na década de 70 a gente teve um pouquinho um apagão da IA, porque se construiu muito conteúdo, muita teoria sobre inteligência artificial no geral, mas não se tinha poder de processamento. Então as empresas começaram a cortar orçamento e tal, porque tinha muita falácia e pouco resultado. Então teve a década de 70, conhecido como o apagão da IA. Quando foi na década de 80, começou-se a ressurgir aí um pouquinho as redes neurais, mas na década de 90 foi onde a gente teve um primeiro marco, assim, né, de redes neurais ter uma evolução, que foi quando um modelo de rede neural ganhou de um campeão de xadrez, se não me engano, o nome do rapaz é Garry Kasparov, era campeão mundial de xadrez na década de 90, no final da década de 90 ali, salvo engano, 97, ganhou desse campeão mundial de xadrez e ali demarcou-se um ponto de inflexão. De lá para cá, dos anos do final da década de 90 até no início dos 2010 ali mais ou menos, teve-se pequenas evoluções, né? Não consigo lembrar nenhuma aqui que se destaque, mas não significa que não houve. Houve-se muitas, mas com seu pequeno grau ali de relevância. Já nos anos 2000 deixa eu ver se não me falha a memória, cara. 2016 teve ali uma outra reviravolta que foi um algoritmo da empresa chamada DeepMind, que foi adquirida pela Google, ganhou de um campeão mundial de um joguinho chamado Go. Depois, quem quiser pesquisar, uns botõezinhos branco e preto e tal, só que a regra do jogo ela é muito mais complexa do que o de xadrez para o computador processar. Então, foi um outro grande marco aí da evolução. E depois disso, eu acho que não podemos deixar de citar aí também o surgimento aí dos GPTs, LLMs, né, que são algo mais recente, né, que a gente já consegue ver e que também caiu aí na graça do público, digamos assim. Mas é isso, eu acho que esses foram aí os principais pontos, os principais marcos que eu consigo lembrar aqui. Beleza, Lucas. Bem legal essa contextualização sua. Para trazer um pouco para os nossos ouvintes que a IA não nasce com o chat GPT, como muitos acreditam, né? A gente já vem com... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, a IA nasce lá em Matrix. Hum, mas Exatamente. assim, Lucas, e hoje, na prática, vamos dizer assim, como a IA funciona? Tá. No geral, né,
quando a gente usa muito o termo IA para englobar uma série de tecnologias, né? A gente pode dividir aí como redes neurais profundas, e aí agora a gente tem eu digo até as mais novas que surgiram aí para o público, que são as LLMs, né? Aí sua pergunta foi como que funciona, né, no dia a dia. Deixa eu só te perguntar uma curiosidade. Quando você fala sobre redes neurais, isso quer dizer o quê na prática? Bom questionamento. Eh, Deixa eu pegar um exemplo prático aqui. Quando você pega seu smartphone aqui e vai tentar escanear uma placa, alguma coisa assim, para extrair o número daquela placa. Hoje em dia o Google, inclusive, tem a função de você tradução simultânea, né? Você abre o aplicativo do Google Lens, coloca lá, ele traduz para você. O que isso aqui está funcionando por debaixo, né? Se ele está utilizando aqui realmente, geralmente ele utiliza uma rede neural por debaixo. Então, a inteligência artificial que faz isso daí é a rede neural. Eu lembro de. Vou simplificar mais ainda. Vou trazer eu tive uns trabalhos de faculdade, por exemplo, que a gente teve que implementar uma rede neural para identificar números. Por exemplo, o professor tinha uma base de dados com imagens de números e tal, e a gente tinha que implementar uma rede neural para poder ler esses números, né? Conseguir reconhecer a partir de uma imagem e tal. Mas eu não sei se o seu questionamento é como que isso funciona por debaixo dos panos e tal. Por debaixo dos panos, na prática, ele pega uma imagem, transforma em matrizes de 0 e 1, passa por camadas e camadas de multiplicações, passa por função, matemática e estatística e a rodo, e no final ele te dá um resultado. Então, é até comum, às vezes, a gente chamar que a IA, em alguns casos, ela é uma caixa preta, porque é difícil até de explicar o que realmente acontece, porque no final das contas, elas têm várias camadas de cálculos matemáticos mesmo. Não sei se ficou claro ou mais confuso ainda, né? Inclusive, se você colocar no Google o termo, no Google Imagens, redes neurais, você vai ver que praticamente ele sai de um ponto, começa a abrir e vai para várias redes, como se fosse realmente uma ramificação, e depois no final ele converge para um único ponto, um ponto, dois pontos, a depender do. Entendi. Um pouquinho mais de redes neural na prática. E como que são esses cálculos, né? Primeiro, você tem que fazer um treinamento da rede neural, né? Então, como que eu vou treinar, por exemplo, para reconhecer números? Eu pego uma quantidade de dados significante, na casa dos milhões de imagens, com o gabarito. Para cada imagem, eu digo qual é o número. Então, eu passo ela nessa rede, dizendo a imagem, e no final ela deduz qual é o número, e eu vejo se ela acertou ou não. Se ela, aí eu calculo mais ou menos um erro dela, passo de novo e vou refinando essa rede até ela conseguir gabaritar tudo. Uma vez feito isso, isso foi inclusive minha base de treino. Agora eu tenho que pegar uma base que ela não conheça, que ela não sabe qual é o gabarito, e passo. Mas eu tenho um gabarito para eu comprovar depois que ela funcionou, né? Então, é mais ou menos isso. Inclusive, isso daí já entra para um outro aspecto, né? Ah, Lucas, essa rede neural, então, ela é focada só para reconhecer números? Hoje em dia, no geral, as inteligências artificiais que a gente tem, elas são focadas para uma determinada ação. Às vezes você tem um aplicativo que faz, mas é um aplicativo que faz isso e isso. Por debaixo dos panos, ele pode estar utilizando 2, 3, 4 IAs, né? Ou, como eu digo aqui, né, redes neurais distintas. Mais uma curiosidade, que agora você despertou aqui. É, você falou que tem o desenvolvimento, certo? A, é, a parte humana para desenvolver a IA está nessa rede neural, Tá nessa rede no neural, sentido de coleta, né? De tá na coletas. parte tá em várias etapas, tá na parte de montar a rede em si, porque como eu te falei, uma rede neural ela é composta por
N camadas, cada camada eu tenho que definir eu como desenvolvedor, tenho que definir quais são as camadas. Essa parte que eu falei de que ela passa até no final e ela volta corrigindo os erros, nesses cálculos aí tem pesos e vieses, todos esses valores aí iniciais a gente tem que ter um pouquinho de noção, um pouquinho tem que ter noção do que você está fazendo, do que você está criando, e a parte braçal, como eu te falei, tem um conjunto de milhares de imagens com a imagem e o gabarito. Alguém teve que gabaritar essas imagens para poder ensinar, né, essa rede neural. Então, geralmente requer um trabalho humano, braçal. Às vezes, o maior trabalho de treinar uma rede neural para que ela faça uma determinada ação não é criar e implementar ela em si. É ter os dados corretos, bem gabaritados para poder executar o treinamento. Você estava citando, antes de eu te interromper, que a rede neural faz parte de uma das. Quais são as demais que você iria nos dizer? Uh, vamos lá. A gente tem rede neural, são algumas uma sub-área, né? Como eu falei também, além da rede neural, a gente tem as redes neurais profundas. Em inglês, a gente tem os termos aí para machine learning, deep learning. A gente tem outros tipos. Eu não me lembro qual é a categoria que elas entram, mas são algoritmos genéricos ou algoritmos genéticos de IA. Geralmente foi muito utilizado nos joguinhos de videogames da década de 80, aqueles Atari, Super Mario, ali da Nintendo e tal. Tem uns algoritmos de IA também. E aí tem também, como toda essa área, a gente chama toda essa área de IA, a gente tem aí os GPTs, Llama, que é da Meta ali, são outro tipo, é concorrente ali, digamos assim, é uma outra abordagem. E eu acho que os mais famosos assim são esses, né? Quando eu entrar para os algoritmos de IAs, como você tem, que era utilizado em games ali na década de 80, a gente consegue pegar cada algoritmo em si e explicar e tal, mas seria entrar em minúcias demais, né, do algoritmo. Lucas, assim, para os nossos ouvintes, a mensagem sua está bem informativa, no sentido de trazer o outro lado da IA que a gente não conhece. A gente só conhece o que chega a ter nós no acesso fácil aqui no celular ou no computador. Mas, assim, tem alguns mitos, né, e realidades sobre a IA. Você poderia nos dizer quais são esses mitos? Que, inclusive, tem um que eu vou citar aqui, que eu gostaria de saber se é verdade, é a questão dessa, vamos dizer, investigação, vamos dizer assim, que a IA faz dos usuários para colher e se desenvolver. Isso é um mito, é uma verdade? Até que ponto é verdade, é meia verdade? Pronto, vamos lá. Essa parte de colher os dados em si, né? Isso é antes da IA, e isso daí foi a ração para poder alimentar a IA. Como eu falei, né? A IA no geral, ela precisa de dados, né? Ela é o principal combustível para ela ali é os dados. Então, no geral, tudo que você faz hoje em dia, que esses aplicativos, é muito comum estar coletando métricas, né? Quando você fez isso, quando você não fez aquilo, quando você clicou aqui, quando você navegou ali, tudo isso aí está gerando dados. E esses dados, de fato, vão para as empresas detentoras desses dados para poder fazer algum treinamento, né? Por exemplo, a Amazon lá no e-commerce deles vão coletar os dados para treinar alguma IA lá para poder entender qual a forma que ele vai conseguir vender mais, né? Mudar a cor do botão, se o botão maior ou menor e tal, vai funcionar melhor. Então,
toda essa parte de coleta de dados em si, de fato acontece, né? Essa questão, eu acho que a que mais martela na cabeça das pessoas o aplicativo está me escutando, né? Eu falei que agora, sei lá, eu estou conversando sobre tal assunto e de repente você entra na rede social, tá lá o anúncio, né, desse assunto, né? Ah, a explicação formal disso daí é que ele já sabe seu perfil e espera-se que você já queria aquele produto, né? Esse era a teoria que eu sempre acreditei, né? Então, apareceu para mim ali um kimono de jiu-jitsu no anúncio. É porque ele sabe que eu treino jiu-jitsu. Como que ele sabe? A partir das minhas fotos, a partir de alguma coisa que eu curti, que eu interagi, né? Lucas, mas eu falei contigo aqui agora do canivete da Tailândia comprado na década de 90 e apareceu lá para mim. Aí agora esses casos eu não consigo realmente te explicar como que esses casos específicos aparecem. Há as teorias aí de que de fato eles estão coletando dados do usuário sem a permissão. Não posso afirmar que fazem isso, né? Mas fica aí sempre essa dúvida, né? De que estão coletando, não estão. Mas no geral ele aprende muito bem seu comportamento, às vezes até mais do que você. Então é muito comum nos anúncios sugerir coisas que você queria mesmo, você estava muito afim, ou geralmente ele aprende sim seu comportamento. Dentro dessa colocação que você falou, a gente pode dizer que a IA é consciente. Ainda não. Primeiro, né, como eu falei mais cedo sobre hoje em dia a gente tem IAs focadas para objetivos específicos, né? Você tem uma ali que é focada para poder extrair informação de uma imagem, tem outra que tem como foco, sei lá, qualquer outra coisa aí que você tenha de IA, você tem alguma coisa por trás ali que ela é focada. Ela não tem essa consciência de que você quer isso ou não. Um pouquinho ali do ChatGPT, o ChatGPT às vezes assusta as pessoas, né? O ChatGPT, a função dele é cuspir texto, maximizando a probabilidade dele acertar. Então, o que ele faz é isso. Em forma resumida, ele vai cuspir texto, maximizando a possibilidade dele acertar. Ele tem consciência porque ele respondeu tal coisa? Não. Porque na pergunta onde fica a cidade de Salvador, qual estado fica a cidade de Salvador, ele vai conseguir maximizar o acerto nisso daí, dizendo que é a Bahia. Isso daí é uma informação fácil, né? Você pode ter informações mais complexas, que é você, sei lá, passar uma série de itens e pedir para, a partir desse item, ele extrair desse contexto alguma resposta. Mas, no geral, ele está processando o texto ali e cuspindo uma resposta, sempre maximizando a taxa de acerto dele. Então, por isso que ele consegue acertar. E por que ele consegue acertar? Ele teve uma base de dados ali para treinar gigantesca. A ideia que a gente tem, e aí eu vou falar novamente como leigo, né, e assim, um buscador do conhecimento sobre a IA, a ideia que eu tenho é que poderia existir um mega hipercomputador que controlasse, ou que controlava tudo que a gente vê. A gente vê, por exemplo, tem a Meta, que hoje eu acho que não tem ninguém que bate nela em termos de, vamos dizer, de manipulação mesmo da sociedade. Mas, assim, até que ponto a IA ela é benéfica, né? Que a gente não está caminhando aí para uma situação um pouco perigosa.
Assim, eu acho que o maior problema, o perigo não está na IA, está em quem tem o poder, em quem detém a IA. Acho que esse é o maior perigo. Como você falou aí da Meta, né? A Meta, eu acho que é a detentora das maiores redes sociais aí do mundo. Exceto ali a Ásia, que tem praticamente seus aplicativos focado ali neles, né? Mas no resto do mundo, a Meta detém aí as principais redes sociais. Com isso, ela tem, de fato, as informações de comportamento, de gosto, de tudo, da grande massa, da grande maioria, da grande massa, digamos assim. Com isso, ela consegue, de fato, manipular, né? Teve investigações aí inclusive lá na primeira eleição do Trump e tal, que eles poderiam estar. Tem até um documentário na Netflix, não lembro o nome aqui agora não, mas se botar no Google depois, documentário, Netflix, sobre Facebook, é fácil de encontrar. A gente pode até botar nas referências depois aqui. Mas assim, ela tem o poder, né? A sua timeline, você vai ver o que eu postei ou o que uma outra pessoa ali postou. Quem vai determinar isso é o dono da plataforma, né? Então, assim, quem tem os dados e detém a IA ali é quem tem o poder. E quando eles têm o poder, o perigo está ali na mão deles, né? Por exemplo, recentemente teve um caso aí nos Estados Unidos de um rapaz que se revoltou com o seguro de saúde lá dos Estados Unidos e acho que teve a situação dele, eu li em algum lugar na internet também que teve envolvimento com a família dele também, avós, alguma coisa assim, tudo com negação do seguro de saúde. E ele foi buscar fazer justiça com as próprias mãos, né? Porque o presidente, o CEO da empresa, estava com a iniciativa lá de uso de IA para poder fazer negação ou não, né, para liberar alguns exames e procedimentos, já há bastante tempo. E com esse uso, a empresa conseguiu aumentar os lucros, né? Mas para aumentar o lucro, teve que deixar muita gente no limbo. Né? Então, e ele se revoltou e foi fazer justiça com as próprias mãos. Isso daí até acendeu um alerta aí de várias discussões de as pessoas começar a se revoltar com as empresas e tal. Mas o ponto que eu quero trazer não é nenhum caso dele, da ação dele, mas a empresa em si. Ela fez uma tomada de ação do presidente da empresa, né, do CEO, que aumentou o lucro. Mas no sistema capitalista, principalmente de seguro de saúde, plano de saúde, se você aumentou o lucro, significa que você diminuiu a despesa. Essa diminuição de despesa não necessariamente, às vezes, é corte de gasto, às vezes é diminuição mesmo ali de liberação de procedimento ou algo do tipo. Né? Aí já trazendo um pouquinho mais aí de contexto, você tem aí a IA no uso bélico, né? Você tem drones autônomos que identifica o alvo inimigo, dispara, atira, lança bomba, cheio de conflito aí no mundo. E você tem aí, hoje em dia você já tem o uso da IA, né? No final das contas, a indústria bélica, ela investe muito também em tecnologias, então tá ali, não é necessariamente a IA que está matando, né? É quem está detendo esse controle dela. Hoje, Mas acho Lucas, que só para finalizar, né, aquele de que a IA ela vai assumir todos os computadores do mundo e te obrigar a trabalhar para ela e tal, a gente tá não tem isso, né? Ou tá longe ainda. mas a minha pergunta ia ser, bem nessa linha que você colocou da questão da detenção de quem está por trás da tecnologia, da IA. A gente tem a Meta, né, com o Zuckerberg,
que domina praticamente, vamos chamar o mundo ocidental, que, como você citou, a Ásia tem uma resistência e tem suas redes sociais também. A gente pode, não vou citar nome, vou citar que é o TikTok, né, que é a concorrente pesada aí da Meta. Mas quando você coloca essa questão da IA no desenvolvimento bélico, a gente teve a internet nascendo disso, né? Nascendo no meio militar. Né? É um meio que investe muito, principalmente os Estados Unidos investem muito pesado em desenvolvimento de tecnologia de guerra. Mas eu acho que a minha preocupação hoje, para além da preocupação com a guerra, é a preocupação de fato, da manipulação das pessoas. É a utilização das redes sociais em massa. Hoje, a população ela passa muito mais tempo na tela do que conversando, fazendo qualquer outra coisa. E até que ponto a IA vai. Porque você falou que não tem um supercomputador que comanda isso, né? Tem pessoas. Até que ponto isso pode, no futuro próximo, entrar em colapso, não pela própria tecnologia, mas sim pela própria condição do ser humano que a gente vê hoje, o aumento da depressão, da ansiedade. Como dosar isso no dia a dia? Cara, tem agora eu também já tô lembrando das coisas, mas não tô lembrando dos nomes que era para eu fazer referência, né? Mas tem um filme que fala um pouquinho dessa parte psicológica, que é de um cara que ele parece que hibernou e esqueceram, parece, de tirar ele da sala de hibernação e ele acordou no ano 2500. E quando ele acorda, a cidade tá todo mundo com o QI baixíssimo, as pessoas com nível intelectual baixíssimo e tal, e ele aparentemente o cara mais inteligente do mundo ali, porque as pessoas estão tomadas pelo uso excessivo ali de tecnologia, rede social e tal. Né? Não vou falar mais detalhes do filme não, para não acabar soltando spoiler, mas é o que retrata exatamente isso daí. A gente tem caído aí no uso massivo, cada vez mais tempo de rede social e tal. Isso prejudica de fato, né? Recentemente comecei a ver nos movimentos opostos a isso, principalmente voltado para a escola, né? Algumas cidades ou estados aqui no Brasil proibindo o uso de rede social, por exemplo, o uso de celular nas escolas, e isso daí tem sido benéfico. Eu acho que alguns países da Europa estão tentando adotar isso daí para ver se dá um pouco essa freada. Porque de fato isso é, é péssimo. Né? A questão de gerar ansiedade, de tirar a atenção da pessoa, enfim, aquele hábito de a qualquer momento a pessoa vai ficar pegando o celular, isso daí principalmente para os jovens, né, que, digamos ali abaixo dos 15 anos, né, tá com um psicológico em formação ainda, isso daí não faz bem para a saúde deles. A gente, Lucas, a gente não, vou falar por mim que você é mais novo. Tá aí uma geração mais nova, ou talvez até duas, eu acredito que seja duas gerações mais novas do que a minha, mas assim, a gente pegou, no caso da minha geração, um mundo sem internet. O mundo sem internet é um mundo. Eu lembro que eu vim ter contato com o telefone celular em 2005 para 2006. Só que se a gente pegar, por exemplo, a questão da facilidade dos mecanismos que facilitam a vida do ser humano, começa bem antes. Começa com micro-ondas, com controle da TV, a própria calculadora que facilita aquelas contas. Hoje em dia a gente que não sabe mais nem multiplicar. Mas assim, eu acho que nada foi
nada foi tão significativo no ser humano como essa junção de a portabilidade, você ter o mundo nas suas mãos, a internet e as redes sociais. Nada foi tão casou-se tão bem a ponto de fazer muitas pessoas mesmo se dedicar quase que exclusivamente a isso, né? Quase que exclusivamente a acessar as redes sociais, ver a questão de trabalhar com as redes sociais. Esse podcast que a gente está fazendo, graças às redes sociais. Mas, assim, você falou dessa questão da proibição de algumas escolas, alguns países já pensando nisso aí, mas eu ainda não vi, tirando alguma coisa ali da União Europeia, que tenta ser pioneira nessa questão de controle de IA, o que se tem a nível de Estado para tentar regulamentar esse, esse, esse mundo das IAs que até então está assim, bem sem controle. No Brasil, se não me engano, tem algumas coisas tramitando aí. Só que é aquela velha política do Brasil, né? Então, eu vou botar minha proposta, você vai colocar a sua. Eu vou querer que a minha proposta vá para frente, não porque a minha é melhor do que a sua, mas porque fui eu que coloquei, né? Então, você começa a entrar aí já na discussão política da coisa. Você tem, às vezes, a vontade deles não é regulamentar, é dizer que foi ideia dele que regulamentou, né? Ou às vezes não tem conhecimento de causa, contrata algum assessor, alguma coisa, coloca alguma proposta de prateleira lá, sem discutir, sem validar e continua tramitando, né? Quer ver um caso? A gente não tem nada definido ainda sobre a IA, mas a gente tem sobre a LGPD, é um termozinho aí bonitinho, que em tese era para estar em prática, né? Todas as empresas de tecnologia do Brasil seguir as leis da LGPD. Só que é muito comum você ver por aí empresas que não seguem, você vê vazamentos de dados, e aí vazam dados que a empresa nem deveria ter, dados que deveriam estar anonimizados, não estão, enfim, era uma coisa de dados ainda, né? Que a LGPD foi quem estava ali ditando as regras, né? A gente não teve a lei aprovada, entrou em vigor e não se cumpre, né? A parte de IA ainda está se discutindo bastante coisa, mas eu acho que a nível de Brasil, depois que aprovar alguma coisa ainda para fazer as empresas cumprirem, ainda é um pouquinho difícil. Né? Eu não vejo assim um caminho muito fácil para essa questão. Não. Acho que é difícil de regulamentar, de fiscalizar. Né? Não é igual uma blitz de trânsito que você consegue parar o motorista, averiguar os documentos do carro e tal. Né? A parte de IA no sistema, ela está embutida na linha de código de um programa de computador que está no servidor na nuvem. Né? Obviamente a nuvem é um local físico, né? Mas enfim, você não é palpável, não é tão simples de você alcançar. Recentemente eu estava vendo um artigo falando sobre a busca da super IA. Inclusive, tem uma guerra aí entre essas gigantes de tecnologia que busca uma que domina. Aí, de fato, talvez a gente tenha uma dominante, uma IA que iria dominar tudo. O que você pode trazer de informação sobre essa super IA? Isso é real? Isso é especulação? Ah, ah, tem um conceito chamado de AGI, que é como se fosse uma inteligência artificial geral. O que seria essa inteligência artificial? Ela seria equivalente à inteligência do ser humano, capaz de pensar, tomar decisão, executar ação, ah, tendo
a partir de um pouco contexto ou não, enfim, é exatamente o que um ser humano conseguiria pensar. A gente não tem ainda, como eu falei mais cedo, inclusive, a gente tem as IAs focadas, mas isso de fato é uma corrida das grandes empresas aí que está nessa corrida da IA, de chegar nessa AGI, porque seria muito mais simples, né? Eu tenho uma IA que ela é capaz de resolver tudo, eu não precisaria ter agora uma IA para cada coisa, eu teria uma que seria suficiente para realizar tudo. Inclusive ter ela, colocar em um robô e deixar ele lá como meu serviçal, digamos assim. Mas o que eu vejo e leio e ouço a respeito é que tá longe ainda de chegar nisso. Os otimistas dizem que vão chegar nisso em 2 anos, né? Os pessimistas dizem que não vamos ver essa IA, né? Ou seja, nos próximos 100 anos a gente não alcança. É difícil bater um martelo, mas eu acho que 2 anos seria pouco, né? É igual a gente teve ali em 2015, 2016, mais ou menos, acho que 2015 e 2017, tinha uma empresa produtora de carros autônomos nos Estados Unidos que dizia que em 2 anos teria carros autônomos circulando pelo mundo todo. Hoje em dia ainda é um dilema para conseguir botar os carros autônomos para circular. Você tem frota de táxi em Manhattan, você tem frota de táxi ali na China, então, mas é bairros controlados, cidade controlada, é um pouco mais restrita, né? Não evoluiu ainda não, tem muitos desafios ainda a serem vencidos. Ô, Lucas, o que a gente vê bastante, e a gente tocou aqui na questão do capitalismo, e tudo, né, é lucro, lucro e mais lucro. A gente vê muito nas redes sociais uma enxurrada de pessoas falando sobre como ganhar dinheiro com a inteligência artificial. Entra em tal coisa assim, produz tal coisa e você vai ganhar, vai monetizar. Isso é real ou é mais a procura por engajamento no conteúdo de quem está divulgando esse tipo de coisa? Vamos lá. Primeiro, eu acho que na última década aí, né, acho que a forma mais comum que se viu nas redes sociais de ficar rico foi vendendo o curso de como ficar rico, né? É, então, por exemplo, eu já vi pessoas, faça meu curso aqui porque eu vou te ensinar a fazer o que eu faço. O que eu faço, eu consigo lucrar 50 mil reais por mês. Vem aqui que eu te ensino a lucrar também 50 mil reais por mês. Meu curso é, sei lá, 199 e meu e-book 17 reais. Aí, se você parar um pouquinho e pensar, o que que um cara que lucra 250 mil por mês vai estar me vendendo um e-book de 17 mil, né? Então, no final das contas, tem muito papo ali e tal, para poder vender. E assim, mas a sua pergunta inicial foi sobre a IA. Eu acho que é simplesmente mais uma coisa, né? A gente já teve booms aí de curso de como ganhar dinheiro com criptomoedas, né? Teve altos, baixos aí de criptomoedas, muita gente que aprendeu, fez e tal, ganhou, mas teve muita gente que comprou cursos de operar coisas com criptomoedas e se lascou. É, a parte aí de aprender a fazer coisas com IA e tal, eu acho bacana você pegar um tutorial ali no YouTube, aprender como é que você cria melhores prompts para o GPT. Prompt, para quem não conhece, é o comando que você dá para o GPT, né? Então, aquela frase que você escreve, aquilo ali é chamado de prompt. Escrever ótimos prompts para o GPT, isso é ótimo. Por exemplo, isso daí já vou linkar um pouquinho até com outra pergunta que é muito comum, né? A IA vai roubar meu trabalho, né? Isso daí já consigo lembrar de um ex-chefe nosso que dizia que na década de 90, 80, se não me engano, né, um contador tomava conta de 20 empresas, em média, né? Ali nos anos 2010, um contador poderia tomar conta de 30,
ou de 300, 400 empresas de forma fácil. O que é que mudou da década de 80 para os anos 2010? O computador, né, o software da contabilidade. Tirou o emprego dos contadores? Não, mas você aumentou o valor de entrega dele, ele consegue entregar mais serviço, né? Então a intenção que a IA hoje seja algo do tipo, né? Ela não necessariamente ela tire empregos, mas ela aumente o poder de entrega. Isso causa uma reviravolta? Sim, né? Porque se você tinha um profissional para 30 clientes e você consegue maximizar que esse profissional agora atenda 300 clientes, significa que alguns desses profissionais vão ter que procurar outra coisa para fazer, né? Começa a saturar ali a área, porque você começa a ter muitas entregas. Mas, por outro lado, o mercado ele sempre se reconstrói, ele cria-se novas profissões. Enfim, eu acho que aprender em si, o uso da IA hoje em dia só tem a agregar. Você não precisa aprender a construir do zero. Hoje em dia, o interessante é você aprender a usar o que se é, mas um caso muito típico aí é do chat GPT. Você tem um texto ali que tem algumas informações, você quer estruturar essas informações numa planilha. Pode abrir o texto no computador e ir anotando no Excel, ou você pode selecionar tudo e mandar para o GPT, eu quero isso daqui em formato de Excel, separado por colunas, tal. Pá, ele gera para você só copia e cola. Então ele não fez seu trabalho, mas ele agilizou ali seu trabalho, né? E diante outras coisas também. Sei lá, você tá com um artigo, saiu um artigo de alguma coisa ali e você não quer ler agora porque está com pressa, mas você quer tirar alguma dúvida, porque a manchete te chamou a atenção, né? Aí você pega o artigo, vai para o GPT e pede ele para poder tirar essa dúvida para você. Então dá sim para tirar algumas vantagens dele. Então, É, mas acho que para finalizar a pergunta inicial, que era esses vendedores de curso, né? Eu acho que a parte em si de pessoas que vendem curso, fazem esses vendedores de promessa, é algo antigo, provavelmente sempre existiu. E aí você tem que saber filtrar, né? Não significa que todo mundo que vende curso é ruim, que todo curso é ruim, não. Significa que você tem que saber filtrar, né? Eu gosto muito de conteúdo gratuito. Eu gosto muito de ir para o YouTube, de procurar fontes confiáveis e tal, do que simplesmente chegar, cair pagando em alguma coisa. Um amigo meu fez, gostou, pagou e tal, e conseguiu evoluir em tal coisa, porque ótimo. Então, quer seguir o conselho do amigo, faça, talvez vai servir para você, né? O difícil é você ver um anúncio no Ads ali, né? Tá passando nos stories, aparece um anúncio, o cara tira uma foto em cima de uma Lamborghini e você, vou fazer o curso dele porque ele tem uma Lamborghini, né? Não é tão simples assim, né? Às vezes ali é só um veículo emprestado ou alugado só para tirar foto, enfim. Quando você coloca, Lucas, a questão do emprego, eu acho que é a grande preocupação de muitas pessoas sobre essa questão de se a IA vai, de fato, tirar ou sumir. Tem algumas profissões que podem realmente chegar ao fim, né? Eu estava vendo outro dia a situação dos designs, né? Os designs é uma profissão que corre um pouco de risco nesse sentido. Eu estava vendo até eu não sei se foi na Valor Econômico, eu não lembro aqui agora, super interessante, não lembro onde foi. Mas que a design ela falava o seguinte, que ela demorava cerca de 15, 20 dias para entregar o trabalho para o cliente. Só que agora o cliente ele consegue, através da IA, gerar aquele trabalho, uma ilustração de um livro, uma capa de um livro, em menos de 30 segundos. Mas, como você falou, é questão de adaptação. Tudo que vem novo, as pessoas tendem a se sentir ameaçadas.
A gente pode citar um exemplo, quando a Uber, né, começou a operar de forma total no Brasil, os taxistas acharam que o emprego deles já tinha chegado ao fim, mas a gente viu que não, que eles continuam aí, só tiveram que se readaptar à nova realidade. E é o mesmo que a gente vai ter que fazer, né? Eu acho que todo mundo vai ter que fazer. Agora, uma coisa que é preocupante, eu gostaria de ouvir sua opinião, inclusive você citou o filme, é exatamente sobre isso, porque essa facilidade de fazer no chat GPT, vou citar o chat GPT que é o mais famoso, o procedimento, por exemplo, você pode fazer muita coisa no chat GPT, pedir para analisar alguma coisa, até criar algo nele, isso pode ser prejudicial no desenvolvimento intelectual. Pode chegar um determinado momento que o intelecto do ser humano dá uma atrofiada, porque ele não está se atualizando, talvez, lendo. Hoje o brasileiro lê pouquíssimo, né? E aí eu queria ouvir de você, assim, como você já deu algumas dicas, mas como na prática a gente usar essa IA e ao mesmo tempo a gente se atualizar também. Sim, sim. Isso eu comento até com os colegas de trabalho, porque na nossa área também dá para usar o ChatGPT ou tecnologias semelhantes, para como a gente, como desenvolvedor de aplicações, a gente escreve o algoritmo dessas aplicações. O ChatGPT ele consegue escrever esses algoritmos, né? Então eu posso usar ele no dia a dia do meu trabalho, né? Só que eu tenho que usar ele como uma ferramenta de auxílio, não como uma muleta. Porque qual o problema de eu usar como uma muleta? Significa que tudo que eu precisar ele vai fazer para mim. Com a ferramenta de auxílio eu vou fazendo o que eu tenho dúvida, eu vejo com ele. E eu quero explicação do que ele me propõe. Qual a diferença? Quando eu uso ele como muleta, ele vai fazendo tudo para mim. Se lá na frente isso parar de funcionar, eu ter que ir corrigir, ter que consertar, eu não vou saber exatamente o que foi. Ou vou ter mais dificuldade, né? Para a parte de estudo, né? Por exemplo, eu tenho um trabalho de escola para fazer, né? Para o público que esteja no ensino médio aí, tem uma atividade de casa ali com 10 questões de história, geopolítica, geografia, biologia, qualquer coisa assim, filosofia, coisas de texto, né? Qualquer perguntinha você vai jogar no chat GPT, ele vai te dar uma resposta espetacular. Mas eu li a pergunta, li a resposta e eu aprendi. Não necessariamente, porque às vezes trazer aquela resposta, aquele questionário de 10 questões, é o gatilho que o professor está propondo para você ler um texto lá de 15 páginas, talvez. Então você vai ler, interpretar, entender aquele texto. O questionário ali seria simplesmente entre aspas, prova de que você leu. A partir do momento que você pede o chat GPT para responder aquilo, você não está estudando aquilo ali. E agora você vai, para a parte de matemática também, qualquer outras áreas, você vai começar a atrofiar seu músculo, porque você vai usar calculadora para fazer conta simples e tal, você começa a atrofiar seu cérebro, porque não está praticando, e aí já entra para uma outra discussão, né? Por que mais um dia na vida se passou e eu nunca usei Bhaskara, né? Eu ouço isso muito comum ouvir isso. Aí eu digo assim, tá, então você só quer estudar aquilo que você acha que vai usar no dia a dia, né? Então por que o jogador de futebol precisa malhar peito, braço, ombro, não, se a função dele é chutar a bola e correr de forma grotesca? Porque você tem que fortalecer o corpo todo, né? Você tem que ter uma condição física completa. A parte do entendimento, de você praticar uma equação de segundo grau, terceiro grau, um Bhaskara da vida, não é porque você vai aplicar aquilo ali, não. Você está praticando, você está exercitando o seu cérebro para você poder raciocinar no futuro, né? E aí a pessoa não aprende, diz que não precisa aprender isso, não raciocina no futuro e começa a falar que ela não precisa daquilo. Às vezes ela não precisa porque ela não está raciocinando mais, né? Para que eu quero estudar filosofia na história?
ou na escola, porque eu quero estudar filosofia, sociologia, história, porque eu quero estudar história, porque eu quero saber o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Aí, se você não estuda, não repassa para a segunda geração, terceira geração, e depois a gente está tendo exatamente o que aconteceu na história, né? A história, é, ela é estudada para que você não repita o que aconteceu no passado, né? É uma das partes importantes de você entender a história. Mas enfim, eu acho que se eu for puxar aqui agora o gatilho, a gente já começa a sair para uma outra vertente mais filosófica, Não, mas é mas isso, você deixa. não pode, é, em resumo, né, sobre o uso indiscriminado, como você citou, né, em particular do chat GPT, é você acabar usando ele como muleta. Então, use ele como uma ferramenta de auxílio, né, não como uma muleta. Inclusive, ferramenta de auxílio muito boa para poder praticar um multi-idioma. Tem a opção de fala, então, inglês geralmente é um idioma muito comum, as pessoas gostam de estudar inglês. Mande uma mensagem, faça um texto aí para mim, aí faz. Agora escreva em inglês esse texto, faz. Aí você vai lá ler o texto. Enfim, acho que no YouTube, TikTok, várias plataformas de vídeo aí você tem várias dicas de como estudar inglês com o chat GPT. Então você pode fazer dele seu aliado, né? E não uma muleta para você ficar dependente dele. Mas foi muito bom você falando nessa questão de mudar um pouco o foco. Foi muito bom você trazer isso, porque hoje a gente se vê muito influenciador, né, e muito influenciador digital, tirando a credibilidade do ensino como a gente conhece hoje. Isso eu não preciso, eu ganho mais do que um médico, eu ganho mais do que um engenheiro. Foi muito bom você tocar isso e exemplificar a importância de se estudar tudo para ter uma base naquilo que a gente faz durante as nossas atividades ou no dia a dia. Mas, meu amigo, o papo assim tá fantástico, é muito bom mesmo, e muito bom ter você aqui no nosso bate-papo. A gente está caminhando para o nosso final, mas antes da gente encerrar, tem aqui algumas questões que eu ainda quero ver contigo. Agradecer já de imediato, eu sei que sua agenda é lotada, mas você arrumou esse espaço para a gente bater esse papo. E eu não vou tomar muito seu tempo, não. Mas, Lucas, a gente está vindo numa construção de contexto sobre a IA, desde da formação até hoje, o dia a dia da sociedade e do uso dela. Quais são os desafios que você vê hoje, tanto para o desenvolvimento da própria IA, quanto para nortear a IA no sentido ético da, da, da palavra? Como você enxerga esse, esse, essa situação hoje no mundo e especificamente aqui no Brasil? Primeiro, a parte de desenvolvimento, eu acho que é o custo, né? Primeiro você percebe que quem está na frente dessa corrida são as big techs, né? As grandes empresas de tecnologias. Porque você requer um poder um poder computacional gigantesco, que significa que você tem que ter supercomputadores, né? Então, você pegar o seu notebook ali que você comprou no carnê em 14 vezes ali e colocar para treinar uma IA, você não vai conseguir. Vai conseguir pequenas coisas, você não vai conseguir a nível de escala que eles conseguem. Então, com isso daí você tem gasto energético, que geralmente não é muito comum se ver uso de energia não renovável, então você vai lá para a discussão de uso indiscriminado de energia. É, então, um dos primeiros fatores é isso daí. A parte de dados em si, né? Então, quanto mais você, para cada tarefa que você for especializar a IA, digamos assim, você precisa de dados bem catalogados daquela área em si. E a parte, eu acho que, de como consequência, né, desafios, ou seja, uma vez ela vencida esses desafios técnicos de
criar, treinar, enfim. O uso prático dela, eu acho que o principal desafio é a parte de ética, né? Que é o uso indiscriminado, o uso racional ou irracional dela. Às vezes usos, você pode muito bem focar ali a IA em um micro-robô que entra na corrente sanguínea de uma pessoa e consegue limpar uma artéria do coração que estaria entupida. Isso é muito bom, né? Só que ao mesmo tempo você tem aí agora que eles chamam de terrorismo biológico. Você pode programar esse robô para infartar a pessoa e disparar de drones num território inimigo, né? Então agora entra para a parte ética que eu te falei. Para tudo que você tem a IA, você pode aplicar ela para o bem e para o mal. Depende do interesse do detentor. Você falou a questão de robô, a gente pensa muito aí, porque os robôs quando você fala, quando você pensa em robô, você já tem uma ideia mais antiga, desde das produções japonesas lá, dos próprios desenhos animados que trazem, né, das animações com robôs, mas hoje em dia isso é muito mais, o robô hoje ele não é mais naquele comando antigo que se tinha. Hoje ele tem autonomia, né? Ele tem autonomia para desenvolver algum trabalho, alguma coisa. E assim, você tocou na questão de saúde, medicina, e tocou também na questão militar. Hoje ele tá bem inserido também nessa questão da medicina. Primeiro, o robô, no geral, né, ele vem evoluindo aí há anos e anos, né? A inteligência artificial, ela é a inteligência em si. Então, você tem um robô mecânico que ele simplesmente recebe comandos, né? Então, ele poderia receber comando de um programa de computador simples ou ele recebe comando de uma IA, a depender de quem está ali operando. Então, você tem é como se fosse o corpo e a mente, né? Então, sim, você tem evoluções de. É porque quando a gente pensa em robô, a gente pensa logo na estrutura como se fosse um ser humano, né, de lata ali, digamos assim. Mas você tem robôs hoje em dia na indústria de automóveis, você tem robô em várias coisas, né? Braços mecânicos e tal, tudo isso é categorizado aí como robô. Hoje em dia você consegue ver mais, como você falou aí, a questão de equilíbrio, de evolução, né? Você vê robôs humanoides, né? Que é o robô que tem a estrutura física de um ser humano, andando, correndo. Inclusive a referência que eu dou aqui de vídeo para o YouTube é Boston Dynamics, a empresa norte-americana que produz robô, produz uns cachorrinhos bem bacanas assim também. Você vê a evolução de equilíbrio dos robôs deles. Eu acompanhei, né? Acompanhei no sentido assim, quando eu entrei na faculdade, eles estavam ainda equilibrando ali e tal. Hoje em dia eles dão salto mortais e tal. Mas por que, inclusive, a gente tem uma certa foco mais em robôs humanoides? Né? Um dos fatores é porque a gente consegue se espelhar, ver como se fosse um pseudo ser humano ali. E segundo, porque a infraestrutura da sociedade ela é otimizada para o ser humano, né? Para um bípede ficar andando com dois pés e fazendo as coisas com a mão. Né? Ela não é otimizada para um robô que tenha rodas, né? Porque você tem calçada e tal. Então, o uso desses robôs humanoides é bom porque você já tem um ambiente otimizado para isso. Aí a questão de uso para medicina ou para a parte bélica, né? Acho que não tem uma correlação direta com o tipo de robô humanoide ou não, né? Para a parte médica, por exemplo, acho difícil você precisar de um robô humanoide para a parte médica. A parte médica você precisa mais de inteligência no sentido de você ter hoje em dia médicos especialistas em imagem, diagnóstico por imagem. Ele tira uma imagem, seja por ressonância, por raio-x e tal, e ele, com a especialidade dele, consegue encontrar um câncer, um nódulo e tal. Onde a inteligência artificial consegue entrar aí? Consegue auxiliar o médico, né?
apontar possíveis causas de câncer, de nódulos, de não sei o quê. E, inclusive, aí é um outro ponto, ele não tira o emprego do médico, ele ajuda o médico no seu dia a dia. Né? Aí onde mais o robô pode estar na medicina? Na parte de cirurgias, né? Hoje em dia você já tem cirurgia remota. Primeiro você começou a ter, já se tem cirurgias com braços robóticos e o médico fica ali controlando do lado, né? Com o avanço da internet, se tem cirurgias com o médico controlando a distância. Então, tudo isso dá para usar. A parte bélica e agora a imaginação o céu é o limite da imaginação, né? Porque a parte bélica geralmente acaba sendo quem financia muito ali essas descobertas, né? Os testes, enfim. Lucas, dentro dessa última passagem sua aí, que você fala, eu lembrei aqui de uma situação. A gente tem uma disparidade muito grande já, desde quando o mundo é mundo, entre os detetores do capital, né, as pessoas que têm a condição de consumir todo esse tipo de tecnologia, e aqueles que não têm, que são desprovidos. Tem alguma linha aí, alguma luz no fim do túnel ou no horizonte muito distante que possa fazer com que esse desenvolvimento de IA chegue também às populações de baixa renda, que não tem tanta condição para adquirir um smartphone mais completo, alguma coisa do tipo? Cara, eu gostaria muito de falar que tem, mas o que eu vejo é o seguinte, primeiro, o capitalismo ele vai sugar o máximo de recurso e tal a fim de maximizar o lucro, né? Então o que eu consigo ver é detentores de primeiro, né, você tem aí quem são os detentores das grandes IAs, né? São as grandes empresas, né? Quem já tem um capital. Então, quem já tem um capital consegue investir para poder construir e sair na frente dessa corrida. Suponhamos que venham novos robôs que consigam assumir mais tarefas. Aquele sonho do ser humano. Eu vou colocar o robô para trabalhar para mim e eu vou ficar só na praia, né? Na prática, o que eu consigo ver é os detentores dos robôs vão conseguir, das IAs, seja lá quem for, trabalhar, colocar essas máquinas para trabalhar, não precisar de mão de obra, então descartar a mão de obra e cada vez isso eu penso no futuro longo, né? E aí cada vez mais sobrar empregos que um robô não conseguiria fazer, vai sobrando para o ser humano, né? Então a tendência é que você pode ser que cada vez diminua esses empregos ou não chegue num ponto desse. Mas ao ponto de a beneficiar a população mais carente, mais pobre, eu não vejo muito isso. Potencial tem, né? Você teria potencial das robôs, redes neurais ajudar, mas aí vai muito volta à questão que a gente comentou, né? Os detentores do poder é quem vão ter esse poder de escolha, né? Se vão facilitar ou não a vida dessas pessoas. Vamos pensar um exemplo prático aqui, né? Você tem agora um robô que é totalmente autônomo e consegue varrer as ruas da cidade. O caminhão vai passando, ele vai atrás, varrendo, pega o saco de lixo que tem lá e joga no caminhão. O que você vai fazer com os garis? Deixar eles em casa, trabalhando de folga e recebendo, já que o robô está fazendo o papel dele? Hoje em dia, na prática, eu acho que não fariam isso. Seria muito bom para eles, que é uma profissão difícil, pesada, existe esforço físico. Na prática, o que aconteceria se hoje todas as prefeituras do Brasil ganhassem um robô ou vários robôs, um exército de robôs que fazem a limpeza da rua? Aí ia demitir esse pessoal ou remanejar para uma outra área. Vai remanejar para qual área? Poda de plantas. Agora chega um exército de robôs que também podam as plantas. Você pega esse pessoal e vai para onde? Vamos qualificar, dar um curso de cozinheiro, de garçom, e vão trabalhar agora na iniciativa privada de cozinheiro, de garçom e tal. Aí você começa a ter agora um exército de robôs. Você começa
viajar aqui agora no pensamento, você começa a perseguir as profissões até exterminar elas. Mas no final das contas, o que você vai fazendo com as pessoas é empurrando ela para outras profissões que ainda existem. Você não consegue dar o que seria poxa, me fugiu a palavra aqui. Parece ser utópico, né? As pessoas vão poder curtir a vida enquanto os robôs vão trabalhar, né? Nesse cenário que eu estou montando aqui, o detentor desse exército de robôs aí que está vendendo para a prefeitura é quem está lucrando, né? Ela vai começar ali e diminuir seu quadro, isso daí vai acontecendo, iria acontecendo também para a iniciativa privada, e um dia a população vai se revoltar, pegar Você me e fez, quebrar esses robôs tudo e voltar para a forma manual. você me fez lembrar aí de quando surgiu lá nos anos 2000 a questão do clone, né, que surgiu na ciência, a questão de clonar, que todo mundo pensava assim, quando sair eu quero ter um clone para meu clone trabalhar. E É, hoje, e isso nunca se concretizou 3 décadas depois, né? pois é, né? Lucas, meu É, amigo, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Mais uma vez, eu te agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. E eu gostaria de ouvir suas considerações finais. Aí, qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes? Essa imagem futurista, né? O que você deixa, o que a gente pode esperar para os próximos anos aí? Afinal de contas, a gente está 2025 já é logo ali. é, primeiro, a gente falou de um pouquinho aqui de inteligência artificial, acabou entrando no contexto de redes sociais, enfim, né? Então, eu sou uma pessoa que eu abandonei o Instagram, então eu acho que tem uns 2 anos, já não tenho o Facebook há mais de 10, então sou uma pessoa que eu abandonei redes sociais, porque eu percebia o mal que ela estava me fazendo, então eu recomendo sempre, inclusive para eu poder parar, eu comecei a usar aplicativos que mensuravam o tempo, né? O primeiro passo para você saber quando você, o primeiro passo para você poder parar é você saber quanto tempo você está usando por dia, né? Você instala um aplicativo de mensurar o tempo, hoje em dia talvez, eu acho que alguns sistemas já dizem isso automático, mas você toma um susto quando você descobre que você usa o celular de 5 a 6 horas por dia. E que você usa uma rede social 4 horas por dia. Então você começa a se assustar com essa informação e você começa a limitar, né? Aí esses próprios aplicativos já permitem que você limita o uso das redes sociais por dia. E eu acho que igual a um outro vício, né? Você começa a diminuir, diminuir e você para. Então viver um pouco mais o mundo físico, né? Sair um pouco mais dessas redes sociais. E a parte da IA em si, ela vem para ficar, né? Então, o que você tiver de ferramenta nova que usa IA e você conseguir aprender para usar no dia a dia, para otimizar seu trabalho, faça isso, porque duvido que você perca seu trabalho para IA, mas você pode perder para alguém no trabalho. E é isso. Acho que em nossa vida, a gente não deve ainda ver uma IA, uma AGI que domine tudo. Eu acredito que não deva acontecer por tão cedo. Espero que o mundo não colapse em guerra, porque a coisa tá feia no mundo afora aí. E como dizia o ET Bilu, busque conhecimento. Lucas, é até assim, bem interessante quando você coloca que foi diminuindo as redes sociais e até o ponto de abandoná-las. Eu pretendo chegar a esse ponto, porque eu lembro que lá em 2000 e quanto? 2000 e quanto, velho? 2011, foi 2011, 2010 para 2011, não foi? Eu lembro que eu estava adquirindo meu primeiro smartphone lá e tal. Eu acho que tu também, não foi? E a gente Foi, naquela a gente coisa, comprou junto, eu acho que daquela diferença de euforia, meses. De fato, velho, a gente comprou o não nossos foi? primeiro Android.
Foi em 2012. 2012, foi 2000, acho que foi por ali. A gente comprou. Imagina, a gente nem imaginava o que iria virar, sei lá, 20, 14 anos depois, né? Mas, meu amigo, É, te agradeço ao podcast Papo de AZ, te agradece a sua presença aqui. Eu sempre falo, Lucas, para os nossos ouvintes que o podcast ele sempre traz temas bem importantes para a sociedade. A gente já falou aqui de muitos temas e esse tema da IA era um tema que eu estava querendo já trazer. Mas, tranquilo. nosso muito obrigado, né? Meu muito obrigado. O podcast agradece sua presença aqui. Só veio trazer informações interessantes para os nossos ouvintes. Muito obrigado. A gente agradece demais sua presença. Valeu. Eu agradeço pelo convite e foi muito bacana bater esse papo aqui. Beleza. Nós estamos encerrando mais um podcast Papo de AZ. Agradecemos a audiência e vocês já sabem, curta, compartilha nas suas redes sociais, ajude a divulgar nosso trabalho. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite, até mais.